Diz assim a palavra de Deus: tornei a levantar os meus olhos e olhei, e vi um homem em cuja mão estava um cordel de medir. E eu disse: para onde vais tu? E ele me disse: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual o seu comprimento. E esse saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro e lhe disse: corre, fala a este jovem, dizendo: Jerusalém será habitada com as aldeias sem muros, por causa da multidão dela, dos homens e dos animais. E eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Os irmãos podem tomar o assento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu assim que fiquei ciente do tema dessa festividade, Deus me levou a ministrar algo sobre o tema, mas usando como texto de reflexão um outro texto, que é esse texto que nós acabamos de ler. Livro do profeta Zacarias, capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 5. Desse texto, Zacarias tem uma visão, e nessa visão ele observa um homem, uma pessoa, um ser que vai em direção a Jerusalém com o objetivo de medir a cidade. Ele tinha por objetivo medir aquele terreno, medir aquele espaço, porque para aquela região havia uma profecia, uma promessa de Deus, de que aquela terra seria novamente habitada, que naquela região Deus iria ainda fazer coisas extraordinárias. Quando Zacarias observa aquele homem indo em direção, ele ainda tem uma outra visão, e nessa visão aparece um novo ser, um anjo, que vai correndo, uma pessoa que vai correndo até aquele outro que iria medir a cidade, e fala para ele: olha, não precisa medir a cidade, não precisa medir essa região, não precisa, porque Jerusalém será habitada como uma aldeia sem muro, como uma cidade sem muro. Naquele tempo, os irmãos bem sabem que toda a cidade que se prezava, toda a cidade para se sentir uma cidade segura, uma cidade consistente, uma cidade próspera, ela precisava ser muito bem cercada de muros. Na maioria das vezes, os muros da cidade eram sinal de segurança, era um sinal de prosperidade, era sinal de confiança, de orgulho. Afinal, um muro intransponível fazia com que o povo da cidade se sentisse bem, se sentisse tranquilo dentro daquele ambiente, com o pensamento de que o inimigo não poderia entrar ali, que os adversários não poderiam invadir a cidade, e a cidade estaria plenamente segura. Porém, a nova cidade que Deus projeta para o seu povo, ele diz que essa cidade não teria muros. Qualquer pessoa que ouvisse essa profecia poderia pensar assim: olha, como então nós vamos nos sentir seguros? Como é que nós vamos vencer nossos inimigos? Como é que nós vamos vencer nossos adversários? Sem muro, a nossa cidade está frágil. Sem muro,
investida em muralhas de tijolos. Eu, o próprio Deus, serei a segurança de vocês. Eu, o próprio Deus, serei um muro de fogo em redor de vocês. Naquele tempo, as cidades que eram consideradas seguras eram aquelas que tinham muros bastante largos, bastante fortes. Aliás, algumas delas eram conhecidas justamente por seu muro. Como é que Jericó era famosa? Jericó era famosa por causa dos seus muros. Como é que Nínive era famosa? Nínive era famosa por causa dos seus muros. Quando os inimigos observavam o tamanho do muro, ficavam com medo, porque não tinham como invadir. E agora, como é que eles teriam medo de Jerusalém? Como é que Jerusalém venceria os seus inimigos, já que não havia muro de tijolos? Deus fala para o seu povo: vocês podem ficar tranquilos, porque eu vou cuidar disso. Eu serei em redor de vocês como um muro de fogo. O Espírito Santo me traz hoje uma mensagem para transmitir a sua vida essa noite. Se você precisa ou deseja ser uma igreja vitoriosa, se você deseja participar de uma igreja triunfante, se você deseja participar de uma igreja que vence batalha, que vence inimigo, que vence gigante, que vence qualquer adversário, a mensagem de Deus para a tua vida essa noite é: joga os muros por terra, deixa o Senhor servir como um muro de fogo em algumas igrejas não conseguem ser vitoriosas porque insistem em manter os seus muros de tijolos. São aquelas igrejas que confiam na capacidade humana, que confiam no poder humano, que confiam no talento de um pregador ou na habilidade de liderança de um renomado pastor. Entenda uma coisa: o que faz essa igreja vitoriosa não são muros de tijolos. O que faz essa igreja vitoriosa não são os bons pregadores que frequentam esse púlpito. O que faz essa igreja vitoriosa é o que é ao redor dela, que talvez você não observe, mas ao redor dela existe um muro de fogo, e no meio dela está a presença de Deus. Eu quero, essa noite, falar algumas coisas sobre igrejas sem muros, igrejas sem paredes. Para que Jerusalém voltasse a ser uma cidade vitoriosa, eles precisariam deixar de ter muros. Para a nossa igreja ser uma igreja triunfante, nós precisamos deixar de ter muros de tijolos. Precisamos nos cercar com a presença de Deus. O questionamento que logo vem à mente de qualquer pessoa é: por que Deus queria que Jerusalém não tivesse muros? Por que Deus quer que a igreja não tenha muros? Por que Deus quer que o seu povo não tenha muros? Zacarias capítulo 2, versículo 4 diz: Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros por causa da multidão nela. O primeiro motivo do porquê Deus queria que Jerusalém não tivesse mais muros é porque a multidão habitaria nela. Jerusalém não seria uma cidade com meia dúzia de pessoas. Jerusalém seria uma cidade muito popular, muito bem habitada. E como lá haveria uma multidão não pode ficar dentro de muros. Eu preciso te dizer uma coisa essa noite: Deus, Ele quer tirar os muros de tijolos do nosso redor. Sabe por quê? Porque existe uma multidão que precisa entrar nesse ambiente para ouvir a palavra de Deus. Existe uma multidão
só quer qualidade e não quer quantidade, eu discordo de você. Se você falar para mim que para Deus qualidade é mais importante que quantidade, eu concordo com você. Para Deus, a coisa mais importante é a qualidade. Mas se você fala para mim que Deus só quer qualidade e não está nem aí para a quantidade, me desculpe, mas eu tenho que te lembrar alguns versículos da palavra de Deus. Vamos começar com Gênesis, capítulo 12. Deus chama Abraão e fala: Abraão, eu farei de ti uma grande nação. Em Gênesis, capítulo 13, versículo 16, Deus fala para Abraão que a sua descendência seria tão numerosa como o pó da terra. Se alguém conseguisse contar o pó da terra, conseguiria contar a descendência de Abraão. Em Gênesis, capítulo 15, versículo 5, Deus fala para Abraão e fala: olha para as estrelas do céu e conta, se é que as pode contar, porque assim será a tua descendência. Deus compara a descendência de Abraão com o pó da terra e compara com as estrelas do céu. E Yuri, por que é que Deus comparou a descendência de Abraão com pó e com estrelas? Porque pó lembra algo que é terreno, algo físico, algo natural. Ele está se referindo ao povo israelita, que é descendente físico de Abraão. Mas quando Deus manda Abraão olhar para os céus e começar a tentar contar as estrelas, ele não está falando de descendência física, ele não está falando de descendência carnal, ele está falando de descendência espiritual. Que descendência é essa? Em Gálatas diz que todos os que são da fé são filhos de Abraão. Todos os que são da fé são a descendência de Abraão. Então, se a descendência terrena é numerosa, a descendência celestial também é. Sabe que descendência é essa? Somos eu e você. Nós somos descendentes de Abraão pela fé. Nós somos um povo numeroso para a glória de Deus. O céu não vai ser habitado por meia dúzia de pessoas. Apocalipse capítulo 7 diz, a Bíblia diz que João tem uma visão e ele vê uma multidão de toda tribo, língua, povo e nação. E alguém pergunta: quem é esse povo? Alguém responde: esses são aqueles que vieram de grande tribulação, que lavaram a sua veste no sangue do Cordeiro. Essa multidão está incluso eu, está incluído você. O céu não é um lugar para meia dúzia de pessoas. O céu é um lugar para gente de toda tribo, língua e nação. Aqui tem espaço para todo mundo. Só nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João é repetida cerca de 130 vezes que multidões estavam ao redor de Jesus. Para onde Jesus ia, multidões iam atrás. Para onde Jesus estava, multidões estavam ao redor dele. Mas aí você vai me dizer: mas Yuri, a Bíblia diz que a porta é estreita, que o caminho é apertado e poucos há que a encontrem. De fato, poucas pessoas a encontram, mas a Bíblia também diz, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, que Deus quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Tem gente que não entra porque não quer, mas espaço tem. Nós precisamos parar com a nossa desculpa de dizer que Deus não está preocupado com quantidade. Nós queremos usar isso como pretexto da nossa preguiça, porque a gente não quer evangelizar, a gente não quer ganhar alma para o reino de Deus, a gente não quer falar de Jesus para ninguém. E quando nosso culto está vazio, ou quando a nossa igreja não conquista almas para o reino de Deus, nós logo apelamos para dizer
história conta que a igreja, algumas delas que ele frequentava, a igreja estava vazia, os bancos estavam vazios. Sabe o que ele fazia? Ele pegava mendigo na rua, ele pegava criança pobre, ele pegava qualquer pessoa que encontrava na rua andando por aí sem destino e dizia: vamos para a igreja, vamos adorar a Deus, vamos conhecer Jesus. Nessa o camarada ganhou 1 milhão de pessoas. Sabe por quê? Porque ele não se contenta em ver espaços vazios. Se a igreja, se é reino, multidões têm que entrar. Qual é o segredo para a igreja crescer? Qual é o segredo para o reino de Deus crescer? Qual é o segredo para mais pessoas entrarem na igreja e conhecerem o mesmo Deus que nós cremos? A Bíblia dá a recomendação. Hebreus capítulo 5, versículo 12 diz: porque vós já devias ser mestres pelo tempo. Sabe o que o escritor está dizendo? Que cada membro daquela igreja deveria ser um professor. O que é professor? É aquele que aprendeu uma coisa e vai ensinar para outra pessoa. O que o escritor está dizendo é: vocês já deveriam ser mestres, ou seja, aquilo que vocês aprenderam, vocês já deveriam estar ensinando para outras pessoas. Só que vocês são aqueles crentes que só ficam parados, não faz nada para agradar a Deus. Sabe qual é o grande segredo de uma igreja que cresce? É uma igreja que investe no crescimento espiritual dos seus membros. É uma igreja que investe no crescimento das suas ovelhas, porque todo mundo sabe que ovelha é que gera ovelha. As ovelhas daqui só vão trazer novas ovelhas se elas não forem estéreis, se elas forem maduras. Então recebe em nome de Jesus unção da tua vida, receba autoridade da tua vida, receba a graça da tua vida, porque você vai sair daqui hoje como ganhador de almas do reino de Deus. Sabe como mais a igreja cresce? Atos capítulo 16, versículo 5 diz que a igreja era confirmada na fé e a cada dia crescia em número. Sabe o que fez a igreja primitiva crescer em número? O texto diz que eles eram confirmados na fé. Uma igreja que cresce é aquela que é confirmada na fé, que não deixa o blá 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 do mundo entrar aqui dentro. Aqui dentro o que tem que ser ensinado é a palavra de Deus. Goste os homens ou não gostem, o que liberta é a palavra, o que santifica é a palavra, o que transforma é a palavra, o que alimenta é a palavra. Uma igreja que cresce é confirmada na fé. Sabe o que mais faz uma igreja crescer? 1 Coríntios capítulo 3, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Deus só deu o crescimento porque alguém estava plantando e tinha alguém regando. Alguém estava plantando, o outro estava colhendo. Os homens trabalhavam, mas Deus dava o crescimento. Mas se os homens não trabalhassem, o crescimento não haveria de vir. Você quer que uma igreja cresça? Está na hora de você trabalhar. Está na hora de você fazer a obra de Deus. Está na hora de você se oferecer no reino de Deus. Porque a obra de Deus não é só para o pastor, não é só para o diácono, não é só para o presbítero. Aqui tem espaço suficiente para você trabalhar. Aleluia! Maravilha de Deus. Os muros caíram por terra e a multidão começou a entrar. Aleluia. Glória a Deus. Segundo motivo do porquê Deus queria que Jerusalém não tivesse mais muros. Segundo motivo, o texto diz que aquela cidade seria habitada por multidão, tanto de pessoas quanto de animais. Sabe qual é o segundo motivo do porquê que Deus quer uma igreja sem muros? É porque
Ele quer abrir espaço. Eu não sei se você tem o desprazer que eu tenho de ser um assíduo frequentador do Ramal Santa Cruz. Ramal Santa Cruz, de Grêmio, é um tipo de ambiente onde não tem espaço, mas você entra lá. O telefone toca no bolso, mas você não consegue atender. Todo mundo apertado, um por cima do outro. Você consegue entrar, você consegue ocupar, mas você não tem espaço para se mover. Por que Deus queria que Jerusalém não tivesse muros? Porque uma multidão estaria lá e essa multidão precisava de espaço. O texto diz que tinha pessoas, mas também tinha animais. Pessoas até conseguem uma ficar por cima da outra, mas animal não consegue. Deus tira os muros, sabe para quê? Para que todo mundo tenha espaço para se locomover. Todo mundo tem espaço para exercer a sua atividade. Cada um tenha seu espaço para poder desempenhar o seu dia a dia, a sua rotina. Irmão Yuri, eu não entendi. Sabe por que Deus quer tirar os muros ao redor do povo dele? Porque Ele quer uma igreja onde tenha espaço para todo mundo, onde há espaço para todo mundo desenvolver o seu dom, desenvolver o seu talento, desenvolver a sua atividade. No reino de Deus não precisa todo mundo ficar apertado. Você tem espaço para você desempenhar o dom que Deus te deu, o talento que Deus te deu. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26 diz: quando vos ajuntares, cada um tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem línguas, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Sabe o que Paulo está dizendo? Ele está dizendo: olha, no reino de Deus tem espaço para todo mundo, tem espaço para todo mundo fazer aquilo que Deus acha bom para fazer. Sabe o que me preocupa? Me preocupa que algumas igrejas têm sido derrotadas por Satanás porque não tem espaço. É uma meia dúzia de pessoas que fazem tudo na igreja. Todo o restante não tem espaço para fazer nada. Parece que só aquele grupinho de meia dúzia de pessoas é que tem dom, é que tem talento, é que foi chamado por Deus, é que foi vocacionado por Deus. Todo o restante não serve para nada. Todo o restante só serve para ficar sentado no banco. Todo o restante não tem espaço para poder agir. Eu digo em nome do Senhor Jesus: os muros estão caindo por terra. Deus está abrindo espaços aqui essa noite. Espaço na tua igreja para você. Você vai começar a ter liberdade de exercer o dom e o talento que Deus te deu. O reino de Deus não é liberdade, tem espaço para todo mundo. Primeira coisa que eu preciso que você entenda: nenhuma igreja pode depender só de uma pessoa. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 14 diz que o corpo é muitos membros, não é um membro só. Aleluia. Uma igreja não pode depender só de uma pessoa, só de um grupo de pessoas. Uma igreja é composta de muitos membros, cada um tem a sua função, cada um tem a sua atividade, cada um tem a sua importância, cada um tem a sua relevância. Sabe o que às vezes acontece? Olha, se fulaninho sair da igreja, acabou a igreja. Se ciclaninho sair da igreja, não faz diferença nenhuma. Mas se fulaninho sair da igreja, agora
Quando Deus abre espaços, uma outra coisa relevante precisa ser entendida. Se tem espaço para todo mundo, eu não preciso ocupar o espaço que não é meu. Se os muros já caíram e tem espaço para todo mundo, então eu não preciso ocupar o espaço que não é meu. Eu não preciso ocupar o espaço do meu irmão. Eu não preciso tirar o cargo de ninguém. Eu não preciso roubar a atividade de ninguém. Eu não preciso se meter no espaço de ninguém. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 20. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Mas você não tem a mesma vocação que eu tenho. Dom é uma coisa, vocação é outra coisa. Dom é talento. Você pode ter o mesmo dom que eu tenho. Se eu cantar e você sabe cantar também, nós temos o mesmo dom. Mas vocação é outra coisa. Chamada é outra coisa. Posição é outra coisa. Você pode ter um dom mais bonito que o teu irmão, mas a vocação dele e a sua é outra. Então deixa Deus usar lá e fica você na posição que Deus quer. Tem espaço para todo mundo. Tem uma outra coisa que também me chama a atenção quando eu reflito sobre Deus abrir espaços. Se Deus abre espaço para todo mundo, significa que ninguém é inútil. Mateus capítulo 5, versículo 22 diz que quem chama o seu irmão de raca é réu do sinédrio. A palavra raca significa você não presta. Quando você vira para alguém e fala que ela não presta, ou você pensa que ela é inútil, na verdade você está ofendendo o próprio Deus. Você está dizendo que Deus é burro, que Deus não deu inteligência, saúde, fôlego para uma pessoa que Deus deu à toa. Se ela não tem utilidade, Deus deu para ela vida à toa. Deus deu para ela saúde à toa. Deus deu para ela o fôlego de vida à toa. Não! Se Deus deu saúde para esse irmãozinho que está do seu lado, é porque Deus tem uma obra na vida dele. Então deixa Deus usar. Ele não é emprestado como você pensa, não. Ele é comprado pelo sangue do Cordeiro. Ele não é inútil como você pensa, não. Ele é vaso de honra das mãos de Deus. Tem uma outra coisa que também me chama a atenção quando eu paro para refletir sobre Deus abrindo espaços. Se Deus está abrindo espaço e tem espaço para todo mundo, sabe o que mais isso significa? Isso significa que ninguém pode se esconder. Se tem espaço, ninguém pode se esconder. Se você está no meio de um grupo apertado de pessoas, você pode passar batido sem ninguém te enxergar. Mas se tem um clarão ao teu redor e você está sozinho, todo mundo está te vendo. Assim diz o Espírito Santo para você essa noite. O espaço está aberto. Pare de se esconder. O espaço está aberto. Começa a dar vazão àquilo que Deus tem a operar na sua vida. Existem pelo menos 4
falam do mesmo tipo de crente. Primeiro, Mateus 5,13 diz: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, para nada mais presta senão para ser lançado fora. Jesus falou do sal. João capítulo 15, versículo 2, Jesus falou: eu sou a videira, vós as varas. Aquele que está em mim e não dá fruto, eu corto e lanço fora. Jesus, olha aí. Em Mateus 25, Jesus conta a parábola dos talentos. E uma das pessoas que ele inclui na história é o camarada que pegou um talento e escondeu o talento. Jesus chama ele de servo inútil. Apocalipse 3, Jesus novamente vai falar com a igreja de Laodiceia. E ele fala: olha, porque vocês são mornos, não são nem frio nem quente, eu vomitar-vos-ei da minha boca. Sal insípido, vara infrutífera, servo inútil, igreja morta. 4 coisas para falar do mesmo tipo de crente. É aquele que está na igreja, é aquele que está na presença de Deus, mas não se oferece para fazer nada. Não estende a mão para fazer nada. Não participa de nada. Entenda uma coisa: Deus não faz questão que você apareça. Deus só faz questão que você participe. Precisa de fé, mas você precisa participar. Você pode não estar em evidência. Ao invés de você ficar escondido, ficar com preguiça, não quer fazer nada, só quer ir para o culto uma vez ou outra para receber a palavra, coloca a mão no orar, estira a mão para fazer a obra de Deus, vai ganhar almas do reino de Deus. O muro já caiu por terra, tem espaço. Por que é que Deus queria que Jerusalém não tivesse mais muros? Terceiro, Deus queria que Jerusalém fosse uma cidade acessível. O que é uma cidade acessível? Uma cidade acessível é que todo mundo pode entrar. Por que é que você coloca muro na sua casa? Porque você não quer que qualquer pessoa entre. Por que é que tem muros na sua casa e tem um portão? É porque você restringe quem é que vai entrar na sua casa. E você faz bem. Mas quando Deus fala de Jerusalém, fala do seu povo, fala do seu reino, Ele está dizendo: não, a minha cidade não pode ter muros. A entrada não pode ser restrita. A entrada ao reino de Deus tem que ser aberta. Durante muito tempo, Israel pensava que eles eram o povo que só a ele Deus amava, que só a eles Deus queria. E Israel pensava que podia ter um relacionamento com Deus e deixar todas as outras nações longe de Deus. Mas desde que Deus chamou Abraão, Deus falou para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ou seja, Ele está dizendo para Abraão: Abraão, o que eu vou fazer através da tua descendência não é restrito aos teus descendentes físicos. Todas as famílias da terra serão abençoadas através de você. Aleluia! Sabe por que Deus quer arrancar os muros ao nosso redor? Porque Ele quer tornar a nossa igreja uma igreja acessível. Um lugar onde todo mundo pode entrar e aqui ser liberto, ser transformado, ser regenerado, ser purificado por Deus. Mas sabe o que eu observo? Eu observo algumas igrejas que estão muito cercadas de muro
Parece um clubinho, onde ali só pode entrar aquele clubinho de pessoas, aquele clubinho de religiosos, aquele clubinho de pessoas que já estão há muito tempo na religião. Ali não há espaço para nenhuma pessoa entrar e ser liberta, ser transformada. Qualquer pessoa que entra ali, ela logo é mal vista. Qualquer pessoa que entra, os crentes daquela igreja logo reparam na roupa dela, logo debocham do olhar dela, logo discutem sobre a moral dela. A pessoa entra querendo Deus, querendo ser liberta, mas ali mesmo na porta, restrita, parece que tem um muro e ela não consegue se sentir à vontade. O muro está caindo em nome de Jesus. Não se incomode não, mas daqui a algum tempo vai começar a entrar pessoas por aquela porta que você nem imagina, com todo tipo de cabelo, com todo tipo de roupa, com todo tipo de hábito, com todo tipo de costume, com todo tipo de cultura. Vai entrar, por favor, não olhe de cara feia para ele não discrimina ele não, abre espaço, deixa ele sentar e deixa que a palavra de Deus transforme a vida dele. Qual é o muro da igreja que impede que as pessoas entrem? Sabe que muro é esse? É um muro chamado hipocrisia. Mateus capítulo 23, Jesus falou: ai de vós, fariseus hipócritas, porque vocês não entram no reino de Deus e ainda impedem os que estão entrando. A hipocrisia do fariseu impedia que outras pessoas entrassem no reino de Deus. Sabe o que impede muita gente de entrar em nossas igrejas? É a nossa hipocrisia, é a nossa mentira. Romanos capítulo 2 diz: vocês que dizem que não se deve adulterar, adulteram. Vocês que pregam que não se deve roubar, estão roubando. Vocês que falam da lei, praticam obras contra a lei. Aí Paulo diz: por causa de vós, o nome do Senhor é blasfemado no meio dos povos. A hipocrisia vai cair por terra em nome de Jesus. A hipocrisia de alguns crentes é um grande muro que impede a entrada de pessoas. Afinal, tem vizinho que diz assim: eu não vou àquela igreja de jeito nenhum. Por que é que eu não vou àquela igreja? Porque aquele irmãozinho, meu vizinho, ele é daquela igreja e ele só é crente lá. Porque aqui ele faz todo tipo de coisa errada. Aqui ele é mentiroso, aqui ele é falso, aqui ele é charlatão, aqui ele faz todo tipo de falcatrua, aqui ele é um tipo de vizinho. Mas eu não vou àquela igreja de jeito nenhum. Se houver algum crente hipócrita no seu meio, no meio da sua igreja, no meio do seu departamento, eu tenho uma notícia: o muro está caindo. Então vai acontecer duas coisas: ou ele vai sair, ou ele vai se converter. Mas o muro já caiu. Deixa o muro cair por terra em nome de Jesus. Sabe por que mais Deus queria que Jerusalém não tivesse mais muros? Efésios capítulo 2, se eu não me engano, versículo 14. O apóstolo Paulo diz que Deus derrubou a parede da separação. Sabe por que Deus queria uma cidade sem muros? Porque Deus queria um povo unido. Aleluia. Deus queria um povo em comunhão. Deus sabia que o povo dele só seria vencedor se fosse um povo unido. Eu não sei se você chegou aqui com algum sentimento de inimizade, com alguma mágoa,
com uma ira, uma cólera, uma raiva que você guarda no seu coração a respeito de algum irmão seu que te fez algo de ruim ou algo que te incomodou já há muito tempo atrás, e você fica remoendo isso, você remoe esse sentimento de vingança, esse sentimento de mágoa, você não perdoa, o ódio continua dominando o seu coração. Eu tenho uma notícia para te dar: o muro caiu por terra hoje. A mágoa vai sair do seu coração hoje. Se você chegou aqui com mágoa, com ressentimento, com inimizade, quando acabar esse culto, você vai procurar aquele irmãozinho com quem você não tem mais comunhão, com quem você não tem mais amizade, para falar para ele: irmãozinho, me desculpe aquilo que eu te fiz, ou eu te perdoo por aquilo que você me fez. O muro já caiu. Vamos voltar a andar em comunhão. Vamos voltar a cantar junto. Vamos voltar a fazer a obra de Deus junto. Em nome do Senhor Jesus. Igreja que não perdoa, igreja que não tem comunhão, é uma igreja fracassada. 2 Coríntios capítulo 2, o apóstolo Paulo, capítulo 1, o apóstolo Paulo fala a respeito de perdão. Ele diz: a quem perdoardes, eu também perdoo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Ele está dizendo que para a igreja vencer o diabo, a igreja precisa perdoar. O mundo está caindo por terra. O que nos faz, eu sempre digo isso e volto a repetir, o que nos identifica como povo de Deus não é andar de terno e gravata. O que nos identifica como povo de Deus não é andar com a Bíblia na mão. Andar com a Bíblia na mão só diz que você é evangélico. Andar de terno e gravata só diz que você é assembleano. Sabe o que te identifica como o povo de Deus? João capítulo 13, versículo 35, Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se existe amor, existe identidade de povo de Deus. Se existe comunhão, existe marca do povo de Deus. O que faz alguém entrar por aquelas portas e dizer: olha, aqui se reúne o povo de Deus, não é porque aqui tem um bom pregador, um bom cantor, um bom pastor, um bom dirigente. Não! O que faz o povo entrar por aqui e dizer que aqui é o povo de Deus é quando observa que aqui tem um povo que vive em comunhão. Salmo 133 diz: ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, até a orla dos seus vestidos. Deus compara a comunhão com a unção. Só tem unção quem tem comunhão. Me desculpe, você pode pregar muito bem, você pode ter uma voz muito bonita, você pode ser muito bem afinado, você pode orar com muita eloquência, mas se você guarda ressentimento, se você guarda mágoa, isso tudo é balela, isso tudo é coisinha humana, isso tudo é habilidade natural. Não confunda isso com unção. Unção só está derramado na cabeça de quem vive em comunhão. Os muros estão caindo. Mais um motivo do porquê que Deus queria que Jerusalém não tivesse mais muros. Eu vou te contar uma explicação bem rápida para você entender. Você já deve ter ouvido de uma celebração judaica chamada o Ano do Jubileu. O que é o Ano do Jubileu? Era um ano que se repetia de 50 em 50 anos, onde nesse ano era conhecido como o Ano do Resgate, ou o Ano da Restituição. O que acontecia no Ano do Jubileu? Quem era escravo era liberto.
Quem tinha perdido uma propriedade, recuperava aquela propriedade. Era um ano de restituição. Yuri, o que é que isso tem a ver com a mensagem? Existe uma regra que você vai ler em Levítico, capítulo 25, lá a partir do versículo 29, sobre restituição de casas. Se uma pessoa vendesse a sua casa para poder pagar uma dívida, no ano do jubileu, ele poderia recuperar aquela casa. Olha que coisa boa! Imagine você, todo endividado, e para pagar uma dívida, você vende a tua casa. Chega no ano do jubileu, você recupera a casa está de volta a você. Olha que coisa boa, olha que coisa muito bonita. Só que tinha uma regra. Qual era a regra? A regra era a seguinte: se a casa tivesse numa cidade cercada de muros, a casa não podia ser restituída. Ou seja, se você perdeu a casa, perdeu de vez. Agora, se a casa tivesse numa cidade que não era cercada de muros, no ano do jubileu, você recuperava aquela casa. O que é que isso significa? Por que Deus queria que Jerusalém não tivesse mais muros? Porque Deus queria que aquela cidade fosse uma cidade de restituição, fosse uma cidade de restauração. Os moradores daquela cidade não perderiam os seus bens. Os moradores daquela cidade teriam todos os seus pertences restituídos. Sabe por que Deus quer uma igreja sem muros? Porque Ele quer uma igreja de restauração. Ele não quer uma igreja para condenar. Ele não quer uma igreja para apontar o dedo. Ele não quer uma igreja que apenas aponta o erro dos outros. Ele quer uma igreja onde o viciado entra e é restaurado. Ele quer uma igreja onde o cativo é liberto. Ele quer uma igreja onde o ferido é sarado. Algumas de nossas igrejas têm se tornado igrejas com muros. Você entra e sai da mesma forma. Você entra preso e sai algemado. Você entra escravo e sai mais escravo ainda. Você entra viciado e sai de lá mais perdido ainda. Você entra lá triste, deprimido, abatido e sai pior do que entrou. Em nome do Senhor Jesus, essa igreja não é uma igreja murada. Essa igreja só é cercada de muro de fogo. Então, em nome de Jesus, começa a ver que Deus está operando restauração em nosso meio. Comece a vislumbrar as obras de restauração que Deus vai começar a fazer no meio dessa igreja. Famílias vão ser restituídas. Casamento vai ser restituído. Filhos serão restaurados. Casas serão restauradas. Eu não sei o que é que você perdeu, mas ao entrar aqui você vai ser restituído. Eu não sei o que é que o diabo te roubou lá fora, mas aqui dentro Deus tem tudo em dobro para te dar. Lá fora o diabo pode ter roubado tudo que ele queria, mas aqui dentro começa a receber a restituição de Deus na tua vida. Começa a receber a restauração de Deus na tua vida. Começa a ver Deus restaurando a sua família. Começa a ver Deus restaurando os teus sonhos. Começa a ver Deus restaurando a tua casa. Começa a ver Deus abrindo restauração da sua vida. Eu vou terminar a mensagem agora. O último motivo do porquê que Deus queria que Jerusalém não tivesse mais muros. Isaías, capítulo 36, conta a historinha em que um exército adversário cercou Jerusalém.
Senaqueribe veio com o seu exército, cercou a cidade. A Bíblia diz que ele enviou alguns mensageiros para poder amedrontar o povo de Deus. A Bíblia diz que um representante do povo israelita foi dialogar com o general do exército adversário. E na conversa, o homem israelita disse para o general adversário: por gentileza, fale conosco num idioma em que as pessoas da cidade não entendem. Por que é que esse homem disse isso? Porque quando o israelita foi conversar com o general do exército adversário, alguns moradores da cidade estavam em cima do muro. E enquanto estavam em cima do muro, tudo aquilo que o general adversário falou fez com que o povo do muro ouvisse e ficasse com medo. Quando uma pessoa está em dúvida sobre algo, o que nós falamos acerca dela? Falamos que ela está em cima. Só que o muro está caindo. Aleluia! E quando o muro cai, não tem mais espaço para você ficar em cima dele. Sabe por que Deus queria que Jerusalém não tivesse muro? Porque Ele não queria um povo indeciso. Aleluia! Ele queria um povo convicto. Ele queria um povo que sabia o que cria, sabia o Deus que pregava, sabia a lei que ensinava. Ele não queria um povo medroso. Ele não queria um povo com dúvida. Ele queria um povo com convicção. Mais tarde, Paulo vai dizer a Timóteo que a igreja é a coluna e firmeza da verdade. Há pessoas que chegaram aqui essa noite e você está em cima do muro. Você não toma a tua decisão de se entregar a Deus. Você não toma a tua decisão de fazer a obra de Deus. Você está com um pé na igreja e outro pé no mundo. Você está com um pé na presença de Deus e outro pé no mundo. Segunda, quarta e sexta você é crente. Terça, quinta e sábado você é ímpio. O mundo está caindo por terra hoje. Conta uma certa historinha que certa vez havia um muro em que de um lado estava Deus e os seus anjos, do outro lado estava o diabo e os seus demônios, e tinha um camaradinha em cima do muro. A historinha conta, que você talvez já deve até ter ouvido, que enquanto o rapaz estava em cima do muro, Deus e os anjos falaram para ele: desce, vem pro lado de cá, vem ficar com a gente, vem pro meu rei, vem me seguir, vem fazer a minha vontade. E enquanto Deus e os anjos tentavam convidar o rapaz, do outro lado do muro, o diabo e os demônios estavam calados, não falavam nada, não gritavam, não chamavam, não convidavam. O rapaz ficou desligado com aquilo. Ele está vendo Deus tentar chamá-lo do lado dele e o diabo não chama do lado dele. E aí ele pergunta para o diabo: diabo, você não quer me convencer aí para o seu lado, não? Deus e os anjos estão me chamando do lado dele. Tu vai ficar aí quieto? Vai ficar aí calado? Não vai me chamar do teu lado, não? Ao passo que o diabo responde: não precisa te chamar, não. Sabe por quê? Porque o mundo também faz parte do teu território. Enquanto você está aí, você é meu. Enquanto você está aí, você faz parte do meu time. Enquanto você está aí, você faz parte do meu grupo. Eu te convidar, se você já é meu, sai do muro em nome de Jesus. Deus está chamando hoje. Venha fazer a minha vontade. Venha pregar o meu evangelho.
Se você quer ser um vitorioso, você precisa jogar os muros por terra. Eu vou fazer uma oração nesse momento, mas antes de orar, eu queria fazer um convite para você. Eu não sei se há em nosso meio aqui essa noite, tanto aqui à minha frente como na galeria, eu não sei se há aqui em nosso meio alguém que não é cristão, não é evangélico, ainda não serve a Deus. E talvez você esteja em cima do muro, mas Deus hoje jogou os muros por terra. E Deus está te convocando a tomar uma decisão. Então, se você hoje deseja tomar a sua decisão de seguir a Jesus e se tornar uma pessoa vitoriosa, te convido. Peça licença do local onde você está e venha até aqui à frente. Deixa eu orar pela tua vida. Deixa o povo de Deus interceder por você. Enquanto nós oramos, você pode se aproximar. Mas não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. O muro Deus já jogou por terra. Então a tua indecisão não tem mais validade. Hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o teu coração. Enquanto eu oro, eu te convido. Venha até aqui à frente. Receber Jesus como Salvador de sua vida. Enquanto isso, toda a igreja feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nós te damos graças por estar aqui essa noite, porque nós somos o povo mais vitorioso da terra. Nós somos um povo vencedor. Nós somos uma igreja que nunca perdeu uma batalha. Nós servimos a um Deus que nunca perdeu uma guerra. Por isso, Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar essa igreja em tuas mãos. Se ainda havia algum muro cercando ela, joga por terra. E seja o Senhor o nosso muro de fogo. Pai, a tua glória venha resplandecer em nosso meio. Se faça presente no meio dessa igreja. Habita no meio dessa igreja. Faz desse ambiente a tua morada e manifesta aqui a tua glória. Pai, nós somos o teu povo, nós somos o teu corpo, nós somos a tua igreja. Venha habitar conosco, Senhor. Seja o nosso muro de fogo. Joga os muros de tijolos por terra. Senhor, em nome de Jesus, nos torna um povo crescente, nos torna um povo triunfante, nos torna uma igreja acessível, nos torna um povo vencedor. Seja conosco. É o que pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade.